Olá, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. A aula de hoje tem por tema variação linguística. Antes de a gente entrar e começar a falar sobre variação linguística, vamos fazer alguns questionamentos. Então vamos observar os seguintes pontos. Vamos refletir esses questionamentos. O primeiro: brasileiros da região Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste falam exatamente do mesmo jeito? Será que essas regiões têm o mesmo tipo e forma de falar? Segundo ponto: é possível perceber, em falantes nascidos na mesma cidade, diferenças no modo de falar? Será que a gente consegue identificar essas características de cidades diferentes, né? Os falantes falam da mesma forma? Terceiro ponto: é possível identificar as características sociais do falante, ou seja, a origem geográfica, nível sociocultural, sexo, idade, depois de ouvir algumas poucas palavras pronunciadas? Quarto ponto: nós nos expressamos da mesma maneira em todos os lugares e momentos? As pessoas falam do mesmo jeito que escrevem? Aqui a gente tem alguns questionamentos. Questionamentos do nosso cotidiano. Como nós nos comportamos em determinados lugares e como é essa nossa forma de falar. Isso implica na variação linguística, que pode ser uma diferença de fala entre idades diferentes, entre origens diferentes, entre culturas diferentes, certo? Vamos lá então entender um pouquinho o que é a variação linguística. A variação linguística pode ser definida como um fenômeno natural, que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Que elementos são esses? O vocabulário, a pronúncia, a morfologia ou a sintaxe. No Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas, que envolvem diversos fatores, sejam eles históricos, sociais, geográficos, entre outros. Aqui é importante frisar que vários elementos vão dar ponte, ou seja, vão dar norte nessa variação linguística, tá? Sejam elas históricos, sociais, geográficos e outros que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Vamos para a primeira. A variação regional ou geográfica são as que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões. No Brasil, vemos diferenças de léxico, ou seja, das palavras, ou de fonemas, que são sons ou sotaques, nas diferentes regiões, estados e cidades. Vamos dar um destaque aqui a uma observação. Qual é essa? Por exemplo, quando você viaja e vai para outro estado, as pessoas dizem assim: olha como você tem sotaque, mas você não percebe. Contudo, você percebe a diferença na sonoridade de pessoas, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Então existe um sotaque, uma forma de falar diferente. Vamos voltar ao texto da variação. Aqui a gente tem um exemplo muito de variação geográfica, que aí a gente tem nessa imagem o regionalismo, ou seja, como as pessoas veem este produto. As palavras aipim, mandioca e macaxeira designam a mesma raiz. No entanto, dependendo da região do Brasil, ouviremos com mais frequência uma ou outra. Por exemplo, a palavra aipim ela é mais usada no Rio de Janeiro, mandioca em São Paulo e macaxeira na região Nordeste. E você aí, do que você conhece esse produto? Como você chama? Popularmente aqui no nosso estado, nós chamamos de macaxeira, certo? Vamos então a outro exemplo. Aqui nós temos uma tirinha, tá? E nessa tirinha a gente tem uma conversa. A conversa é assim: meu irmão, esse sotaque de você é muito estranho. Urra, meu. Pelo amor de Deus, meu. Aí tu tá com razão, compadre. Esse sotaque aí é sinistro, valhei. Aí aqui a gente tem essa situação, ou seja, isso é uma tira do urbanoide. Nessa tirinha aparece uma situação oral de comunicação, ou seja, na situação de fala. Por isso as palavras estão escritas como se fossem faladas. Mostra o sotaque de pessoas cariocas e do paulistano. Portanto, uma variação regional, mais no nível sonoro. Aqui vocês percebem pela fala e não pela escrita, o som, a forma de falar, a forma de se expressar, com alguns vícios e algumas marcas nessa fala, nesse sotaque. Vamos à próxima variação. A próxima variação é a variação social, tá?
que também pode ser chamada de diastrástica, né, que é a nossa variação social. São as que ocorrem de acordo com os hábitos e cultura de diferentes grupos sociais. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes grupos sociais possuem diferentes conhecimentos, modos de atuação e sistemas de comunicação. Um exemplo muito claro do nosso dia a dia é exatamente você, aluno, quando você percebe que o seu grupo tem um tipo e uma forma de falar e o grupo de professores tem uma outra forma de falar. Ou seja, cada grupo social conversa de acordo com a vivência do seu modo, ou seja, do seu contexto social. Necessariamente, vocês, alunos, não vão falar da mesma forma que os médicos, que os enfermeiros, que as pessoas que são moradores de rua, por exemplo. Então, cada um tem uma história, tem um processo atrás da sua linguagem. Vamos à continuidade. Cada grupo social, como advogados, professores, um grupo de surfistas, entre outros, tem suas expressões que são facilmente entendidas dentro do próprio grupo. A linguagem técnica utilizada pelos médicos nem sempre é entendida pelos pacientes que não têm a mesma formação e não fazem parte deste grupo social. Nessa cena que vocês podem ver aí na imagem, a melhor opção para comunicação eficiente seria o médico adequar a sua fala ao contexto, né? E aí vocês têm um exemplo. É uma rinite com cefaleia, é uma morreia ou uma rinorreia importante. Percebam nessa imagem que existem palavras que não fazem parte do nosso contexto, mas sim do contexto dos médicos. E essa linguagem precisa ser facilitada quando eu mudo de grupo social, certo? Vamos aqui a um outro exemplo de variação social que é de acordo com a idade. A variação social também acontece dependendo da faixa etária do falante. As pessoas mais jovens, por exemplo, tendem a falar de maneira mais informal e mais gírias atuais. Nesse exemplo aqui, a pessoa mais jovem utiliza a palavra saca, no sentido figurado, como uma gíria, no sentido de entender. Já a pessoa com mais idade, com maior idade, utiliza a mesma palavra, que é o saca, em um dos sentidos denotativos dela, né? Então, assim, nesse exemplo, a gente pode perceber que o jovem usou o saca como uma gíria para poder compreender a situação. Já a pessoa com mais idade usa o saca como uma prática esportiva, de sacar, de praticar vôlei, entre outras coisas. Vamos agora a outra variação, que é a variação histórica. As variações históricas também são chamadas de diacrônicas, tá? São variações que ocorrem de acordo com as diferentes épocas vividas pelos falantes, sendo possível distinguir o português arcaico do português moderno, bem como diversas palavras que ficam em desuso. Aí aqui a gente tem duas opções, dois textos que têm por título igual, né? Cantiga da Ribeirinha, só que um está na linguagem do português arcaico e o outro na linguagem da língua portuguesa atualizada. Percebam que o português arcaico existem algumas palavrinhas cortadas, algumas estranhezas que vocês podem observar. Já na Cantiga da Ribeirinha, que tem uma linguagem mais atualizada no próximo, tem uma linguagem mais do nosso dia a dia. Por exemplo, no começo, quando diz assim, não conheço ninguém no mundo igual a mim. A gente consegue compreender esta frase, certo? Aqui a gente também tem outro exemplo, que é uma tirinha do Chico Bento e tal, onde a gente percebe muitas vezes é uma variação por conta da questão social, de onde a pessoa mora, da falta de instrução, de todos esses elementos, certo? Então a gente pode perceber duas diferenças, o lugar onde eu vivo e a faixa etária, tá? Para a gente poder analisar a variação social. Quero chamar a atenção de vocês para uma outra coisinha, que é chamada de preconceito linguístico. Vamos entender para a gente conversar sobre ele. O preconceito linguístico se baseia em um sistema de valores que afirma que determinadas variedades linguísticas são mais corretas do que outras, gerando um juízo de valor negativo ao modo de falar diferente daqueles que se configuram como os melhores. Em outras palavras, o que isso quer dizer? O preconceito linguístico aparece naquele momento onde você tenta colocar uma linguagem, uma forma de falar melhor que a outra, certo? Então, assim, não existe, o importante é o ato da comunicação, é você respeitar as diferenças, respeitar as formas de variação da nossa língua, certo? Vamos então à atividade, para ver se vocês compreenderam mesmo o que nós propomos hoje.
Vamos à primeira atividade. A questão 1 é uma letra de uma música, que tem por título Cuitelinho. Vamos à leitura. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espaiam, as garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta, que o botão de rosa caia, ai ai. Aí quando eu vim da minha terra, despedi da parentaia. Eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas, ai ai ai. Vamos à pergunta. A letra da música se compõe de alguns registros de variação linguística, essas que a gente já estudou hoje. O pássaro, que na canção é chamado de cuitelinho, por exemplo, em outras regiões é chamado pelo nome de beija-flor. Essa variação linguística é chamada de quê? É uma variação geográfica? É uma variação histórica? Ou é uma variação social? O que vocês acham? Acertou quem disse que é uma variação geográfica. Como bem na pergunta diz, dependendo da região ele é chamado de um nome ou de outro. Então a gente tem uma variação geográfica. A segunda pergunta é uma pergunta a respeito do preconceito linguístico. Há alguma forma de não disseminar o preconceito linguístico? Aqui você pode colocar uma forma pessoal, mas a gente deu um exemplo para vocês de como pode responder esta pergunta. Ela diz assim: uma das formas de não alimentar o preconceito linguístico é conhecer as variações em nossa língua. Assim, podemos nos adequar linguisticamente a diferentes situações de comunicação. Precisamos conhecer a norma de prestígio ensinada na escola para participarmos de situações formais, utilizar no trabalho e em reuniões, ou outras situações que exigem um maior grau de formalidade. Mas não precisamos abandonar, nas situações mais informais e descontraídas, as nossas gírias, palavras específicas e características do grupo social no qual estamos inseridos. O que é importante destacar aqui é que, independente da região, da forma de falar, tem que existir o respeito à comunicação, à forma de falar, à forma de se expressar, certo? Por outras aulas que vocês queiram acompanhar, é só acessar a plataforma Eduque. Até a próxima aula!